Amém, igreja, paz do Senhor. Amém, paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, amém. Estamos na casa do Pai, né? Fique à vontade. Estamos na casa, estamos na casa do Senhor. Aqui, com certeza, é o melhor lugar de estar nesta noite, amém? Estou em casa também. Sejam também bem-vindos também. Bem-vindos. Estão também em casa, né? Fiquem também à vontade. Estamos aqui na casa do Senhor. Queridos, texto de hoje, João 16, culto de ceia hoje, né? Então, já desde o início do culto, já estejamos se preparando para podermos tomar a ceia do Senhor. João 16, versículo do 20 ao 24. João 16, do 20 ao 24. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua honra. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Próximo. Assim acontece com vocês, e agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, nem ninguém te tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo é o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Amém, igreja. Então, vendo ali, né, o texto que abriu o culto hoje, eu lembrei um pouco da parte de Pedro, né? Pedro, quando Jesus foi preso e foi levado à sepultura, né, à cruz, Jesus falou assim, ó, Pedro, você hoje mesmo vai me negar 3 vezes. Né? Então, quando Jesus foi passando ali por ele, realmente, né, 3 fatos aconteceram que Pedro o negou 3 vezes. E aí, quando ele negou Jesus pela última vez, né, o galo cantou, e aí ele se lembrou das palavras de Cristo para ele. E aí Pedro ficou muito angustiado, né? Falava que Pedro estava muito angustiado pelaquela situação, porque ele não, como que eu disse, ele não confirmou que ele era um servo do Senhor, né? Que ele era servo de Deus, e ali Jesus morreu, e ele falou, e agora? Né? Até no estudo bíblico, né, o pastor Pedro falou assim, pastor Pedro, né, falou assim, realmente é muito difícil para Pedro, né? O homem que andou com eles 3 anos, foi levado à morte, morreu. E agora? Como que nós vamos ficar? Né? Como que eles, né, eles iriam ficar ali? E aí Pedro ficou angustiado, muito angustiado. E aí, depois disso, né, Jesus ressuscitou, e aí falou assim, olha, fale para os meus discípulos que eu estou vivo, mas fale também a Pedro. Fale também, né, a Pedro. E aí falaram assim, olha Pedro, Jesus, né, o nosso mestre, ressuscitou. E aí Pedro saiu correndo e foi até o sepulcro e viu lá, né, as faixas de Cristo no chão. E depois ele viu de novo Jesus. Então, o que isso tudo, né, quer dizer? Quer dizer que nós, né, como hoje é culto de ceia, nós estamos aqui para poder relembrar, né, um ato de Cristo, um amor, né, do nosso Deus por nós. Nós temos que sempre deixar Cristo em primeiro plano. Nunca podemos deixar Jesus Cristo em segundo plano. Pedro poderia muito bem ter analisado e falar assim, olha, realmente, eu estou aqui, mas eu sou o servo do Senhor. Eu sou o servo dele. Eu não posso me deixar essas palavras aqui me pôr para baixo. Não. Eu sou servo dele. Eu preciso confirmar quem eu sou na presença de Deus. Né? E aí Pedro não fez isso. Mas aí nós, essa noite, né, devemos fazer isso. Deixar Cristo sempre em primeiro plano. Nunca deixar para depois. Né? Que nem o texto aqui falou. Né? Vai vir dias de choro, dias de tristeza, mas haverá dias em que a alegria está, né, vai vir, a alegria está chegando,
né? Nosso Cristo está voltando, né? Os dias estão se findando, né? Está cada vez mais perto o dia do Senhor, né? E nós vamos também negá-lo, sim ou não? Então fica aí essa dúvida, né? Esse pontinho aí de interrogação. Devemos sim ser firmes e fiel a esse Deus, porque o mundo está aí, né? O mundo está querendo nos engolir, né? Nos abafar, mas a nossa voz não deve ser, né, abafada, não deve ser calada. Temos que sempre estar com nossa voz alta, nossa voz lá em cima, falando assim: não, eu sou servo do Senhor, eu tenho a marca de Cristo na minha vida, eu sou servo do Senhor. Falando também, nós somos luz do mundo e sal da terra, então temos que ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos aqui orar por este momento, né, por este início de culto. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite, meu Pai amado, que está se iniciando, meu Pai, este culto. Obrigado por tudo, querido Deus, por esta noite, meu Pai amado. Obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite, nesse lugar, querido Deus. Obrigado por cada um que veio até aqui esta noite, meu Pai amado, saiu do seu lar e veio até aqui para poder te louvar, para poder te engrandecer, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai amado. Abençoa este culto essa noite. Abençoe também aqui, meu Pai, também aqui essa noite, que possamos sair daqui hoje cheios de Ti, meu Pai amado, cheios, meu Pai, da Sua presença, cheios do Teu querer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Você consegue olhar para o irmão que está do seu, sua semente, a semente da sua santa palavra. Abençoamos, Pai, a vida do pastor, que ele seja a boca do Senhor para nós. Amém. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Nossa, que benção. Só quem estiver acordado agora. Graça e paz. Amém? Amém. Vamos se assentar. Graças a Deus, glória a Deus que nós estamos em família, nós estamos juntos, nós estamos para ceiar no culto ao Senhor. A Laira vai dar um recadinho para a gente de costume de sexta-feira, que você não pode perder. Não, eu não sabia disso. Então, graças e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Os visitantes sejam bem-vindos também. Paulinho, visitante, né? A Ana Carla aqui, depois não deixe de dar um abraço nela, nossa visitante essa noite. Irmãos, sexta-feira, toda sexta, a gente tem o nosso estudo bíblico. Quem ainda não veio? Quem ainda não veio? Não veio. Levanta a mão quem ainda não veio. Então, se você não veio e você puder vir, porque a gente sabe que tem gente que trabalha, então você é nosso convidado, né? Toda sexta-feira a gente começa em ponto 7h15. A gente vai até 8h30, 8h45, né, Tony? Tony e Priscila são professores nossos. E aí, se não der para terminar o tema daquele dia, a gente deixa para a próxima semana, igual foi sexta-feira agora. E a nossa revista é sobre o Espírito Santo. Você sabe tudo sobre o Espírito Santo? Eu também não, estou descobrindo um monte de coisa aqui dia de sexta-feira, então está sendo muito bom. É um momento que a gente faz uma roda, se você tiver dúvida, você pergunta. Se você também quiser falar assim, olha, lembrei de uma coisa, e falar, dar seu testemunho, é um momento de comunhão. Ninguém sai daqui de barriga vazia, pelo contrário, a gente leva até comida para casa, porque todo mundo traz um lanchinho, né? E sempre sobra, a gente come, faz momento de comunhão. E aí, irmão, no momento de comunhão não tem como eu te falar a hora que vai acabar, não, porque aí depende de quanto você vai falar, né? Então, tem dia de sexta-feira que vai ser um prazer. Amém. Então, sexta-feira temos estudo bíblico e quarta-feira nós temos, durante a semana, você recebe um link com o Hernani lá online, que eu já estou 2 semanas em haver por conta da nossa rotina de gravidez, mas eu preciso me colocar em dia. Então, lá tem um link que você ainda não recebe, não pega com o Hernani. Passa seu contato para o Hernani e fala, Hernani, eu quero receber esse link aí, como é que eu faço? Toda quarta-feira tem estudo bíblico, quarta-feira 19h30, 50 minutos de estudo bíblico. Chegou 20h20, dá tempo de você sofrer pelo seu time, dá tempo de você chorar as pitangas, dá tempo de você viver sua vida normalmente, ver o Vasco cair de divisão. Paulinho, desculpa. Ganhou hoje? Por isso você está aqui, milagres, glória a Deus.
coisa, esquece. Então dá tempo de você sofrer, dá tempo de você comemorar, dá tempo de você fazer várias coisas, aí dependendo de quem você torce. Amém? Então, quarta, sexta-feira e domingo. Glória a Deus. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo número 12. E vamos hoje estudar um pouquinho sobre os planos que nós fazemos, os planos que nós pensamos, aquilo que nós planejamos, os sonhos que nós nos propomos a fazer, aquilo que eu e você queremos. Você tem querer na sua vida? Sim? Então você é um ser humano normal, como eu e você somos pessoas normais, dotados de quereres, pessoas que querem, que sonham, que planejam, que têm planos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas para a gente entrar propriamente nisso, nós vamos começar lá em 2 Coríntios 3:12, que diz assim: portanto, meus irmãos, visto que nós temos tal esperança... Tá dando o microfone um pouquinho, não tá? Visto que nós temos tal esperança, mostramos muita confiança. O Gil vai fazendo a mágica ali acontecer e eu vou lendo aqui. 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é do Espírito. Então nós vamos se ater a esse pedacinho. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, então ele está escrevendo a crentes, ele está escrevendo a mim, a você, ele está introduzindo a nova aliança. Ele está fazendo uma separação da antiga aliança e falando sobre a nova aliança. Ele está falando sobre isso daqui que nós vamos participar, sobre a ceia do Senhor, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a graça que veio sobre nós. E ele introduz isso com essa igreja. Assim como Deus fala conosco constantemente sobre a importância da gente ter essa nova aliança nos nossos corações. Porque existe um risco de nós vivendo, participando da igreja, vindo à igreja, nós não estarmos vivendo essa nova aliança nas nossas vidas. Ué, Bruno, como é que isso é possível? Ué, se na igreja de Corinto era possível, na nossa realidade de hoje também é possível. Se na igreja de Corinto estava acontecendo, se a gente não se atentar, podemos correr o risco de estarmos vivendo da mesma maneira que esses nossos irmãos estavam vivendo também. Ainda de maneira equivocada. E isso acontece justamente como a gente vê aqui no verso 18, porque nós ainda estamos sendo transformados. Olha lá. Nós estamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo. Quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, a graça do Senhor nos alcançou, ninguém aqui está pronto, ninguém aqui está perfeito. Lembra que nós já falamos que santidade não tem a ver com perfeição? Santificação não tem a ver com ser perfeito, com perfeição? Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, é um processo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, está empenhado em trabalhar na igreja. Porque agora nós somos novas criaturas em Cristo. E nós estamos aprendendo a viver como nova criatura. E aprendendo a viver deixando de desejar, de querer, conforme o antigo homem, a antiga mulher vivia. Conforme a antiga criatura vivia. Então é uma nova natureza que habita dentro do meu coração. É uma nova natureza que habita em mim. É a natureza agora do Pai. Deus se revela como um Pai. Ele nos adotou por meio do seu Espírito. Se Ele é o nosso Pai, agora nós somos os seus filhos, tem uma natureza espiritual compartilhada. Nós somos novas criaturas, tem uma nova natureza. Eu estou aprendendo a viver conforme essa nova natureza.
Dia após dia nós estamos sendo transformados, para que a gente deixe a cada dia de viver segundo a velha natureza e passe a cada dia a viver conforme o modelo da perfeição que é Cristo Jesus. Estamos entendendo isso? Então é um processo. A gente tem que se permitir viver esse processo. E a gente tem que viver esse processo de transformação, que não é sobre resultado instantâneo. Muito obrigado, amor. Por isso que eu casei com você. Não é sobre resultado instantâneo, mas é sobre transformação, sobre processos diários, constantes, onde o Espírito Santo de Deus vai ministrando constantemente no nosso coração, trabalhando e moldando o nosso caráter. De forma que antes tinha coisas que mexiam com a gente, hoje tem coisas que não mexem mais. Porque agora eu tenho cada vez mais o caráter de Cristo moldado dentro do meu coração, porque eu estou aprendendo a viver como nova criatura. Estamos entendendo isso? E aí ele está introduzindo, porque isso é a nova aliança, isso é a graça. É a gente aprender a viver como nova criatura agora. E aí volta no verso 17, olha o que ele fala. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Presta bem atenção nisso, que eu quero tratar com os irmãos. Aonde está o Espírito do Senhor? Ali também tem liberdade. Algumas semanas atrás, eu e o Hernani estávamos falando aqui uma conversa despretensiosa, e a gente, entre tantas coisas, a gente falou um pouco sobre liberdade. Eu lembrei enquanto estava preparando esse sermão. Aonde tem o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Ali tem liberdade. E eu te pergunto, liberdade para fazer o quê? Você é livre? Você se sente livre, meu irmão? Se hoje você parasse para pensar, você se sente livre? Existe liberdade dentro de nós? Será que nós de fato desfrutamos de uma liberdade no Senhor Jesus? Porque a Bíblia está dizendo que onde tem o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Se isso é real, será que o inimigo da nossa alma não estaria empenhado em distorcer essas coisas para nos confundir, para fazer a gente viver isso de uma maneira totalmente distorcida? Será que o mundo não ensina para nós uma realidade de liberdade distorcida, contrária ao que a Bíblia nos ensina? Será que o mundo não estaria trazendo para a gente conceitos de liberdade totalmente distanciados do que aquilo que Deus tem para nós de liberdade? O que é liberdade hoje? Se a gente parasse para falar, o que é liberdade hoje? Liberdade hoje seria eu fazer o que eu quero, da forma que eu quero, nos horários que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu planejei. E eu não estou falando de hora nenhuma de pecado. Eu estou falando só de coisa boa, bem intencionada. Liberdade é eu fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu planejo, da forma que eu desejo, da forma que eu intenciono, no momento que eu quero, da forma que eu quero, com os recursos que eu quero, tudo com o eu. Olha o conceito de liberdade que o mundo nos traz. É fazer tudo com o eu. O conceito de liberdade que a gente aprende, a gente tem dentro da nossa mente, não passa na realidade de sermos reféns do nosso próprio eu. É uma pseudo-liberdade que se trata de uma escravidão onde nós servimos ao nosso próprio eu. Por isso que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escreve que existe uma guerra, uma batalha sendo travada entre o que o eu deseja e entre aquilo que o Espírito Santo de Deus se propõe para que nós possamos viver. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Existe algo sendo travado entre aquilo que eu desejo, o eu quero, a forma que eu planejo, a forma que eu intenciono, no momento que eu quero, e aquelas coisas que Deus já preparou para que eu possa viver.
A liberdade que o mundo nos ensina a viver é tudo pautada naquilo que eu planejo, naquilo que eu intenciono, naquilo que eu quero, da forma que eu desejo. Tem todo o eu. Nós estamos reféns, nós estamos presos, aprisionados naquilo que é o desejo do eu. Não existe liberdade se eu estou refém do meu eu. E o que o Paulo está escrevendo é que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Porque ali é um ambiente onde eu não estou aprisionado às coisas do meu eu. Às coisas do que eu quero, do que a minha carne deseja, das coisas da forma que eu intenciono, da forma que eu planejo. Dos anseios da minha carne, da forma que eu intenciono satisfazer as minhas próprias carências. Nada disso me aprisiona mais, porque no ambiente do Espírito do Senhor eu encontro a graça que me satisfaz. E nela eu percebo que as coisas que Deus já preparou para mim são muito maiores e muito melhores das coisas que eu posso planejar. E os meus planos ficam em segundo lugar, porque agora eu quero ver os planos do Senhor para a minha vida. Quem está entendendo isso? Porque no ambiente do Espírito de Deus eu consigo entender que eu estava refém do meu eu. Que eu não estava desfrutando de uma liberdade. Eu estava vivendo aprisionado. Aquilo que eu chamava de ser livre, na realidade, era uma prisão do meu próprio eu. Eu queria isso, então eu ficava insistindo até que eu alcançasse isso. Eu queria ir em tal lugar, então eu não sossegava enquanto eu não conseguisse alcançar e ir a tal lugar. Eu queria ter tal coisa, então eu não conseguia sossegar minha alma, então enquanto eu não conseguisse alocar os recursos necessários para alcançar tal coisa, reféns do eu, do que o eu planeja. Mas aonde há o Espírito do Senhor, no ambiente da presença de Deus, ali eu me liberto de todo o meu eu. E eu entendo que mesmo que hoje eu não esteja vivendo aquilo que o meu eu deseja ou planejou até então, é muito melhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que muitas vezes contrária aos meus próprios interesses. E isso sossega a minha alma, eu encontro paz no meu coração. Eu encontro descanso. Quando Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, angustiados, com a alma pesada, porque estão aprisionados de viver no seu próprio eu, reféns da sua própria vontade, vinde a mim, porque no meu ambiente existe uma liberdade. A verdadeira liberdade é a gente ser livre do nosso próprio eu. Nós estamos escravos do que o eu deseja, do que o eu quer, do que o eu planeja. E angustia a nossa própria alma. Mas aonde há o Espírito do Senhor, no ambiente do Espírito do Senhor, e a Júlia disse amém que eu ouvi. No ambiente do Espírito do Senhor, ali há liberdade. E a liberdade então para quê? Para que eu encontro liberdade no Espírito de Deus? Quando eu consigo finalmente não ficar refém do que eu quero, do que eu desejo, das coisas que eu posso querer ter, dos lugares que eu posso querer ir, das coisas que eu posso querer fazer, das pessoas que eu posso querer ter ao meu lado. Quando eu me liberto do eu e eu desfruto da verdadeira liberdade, para que é essa liberdade? Em Deus, para que há essa liberdade então? A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nós encontramos finalmente liberdade para conhecer ao nosso Deus, que tem prazer de, na nova aliança, se revelar como Pai. Na nova aliança, esse Deus tem prazer de se revelar como Pai. Então, nesse ambiente do Espírito de Deus, nós somos livres. Nós não ficamos mais reféns do nosso eu. E a gente consegue entrar num ambiente que a gente tem liberdade para conhecer a Deus.
E não é só conhecer, a Bíblia diz conhecer e prosseguir. É um processo. Lembra da transformação, que é um processo dia após dia? Então a gente conhece hoje, e conhece amanhã, e conhece depois, e a gente está sempre conhecendo um pouco a mais. Quem é casado aqui? Quem já conheceu 100% do seu cônjuge? Levanta a mão, seu mentiroso. A gente está todo dia conhecendo um pouco a mais. Quando você pensa que não, você vai lá e conhece um pouquinho a mais. Você fala, mas eu sabia. Ah, mas a gente está junto. Eu falo, mas eu achava que... Não, tá, entendi agora. Sempre tem, sabe, sempre tem um dentinho da engrenagem a mais para rodar. Sempre tem algo para a gente conhecer a mais. É conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, a sua natureza. Porque esse Deus, nessa nova aliança, nesse novo tempo que a gente está vivendo, se revela como um Pai para nós. E Ele manifesta a sua vontade. O Bruno, o que é manifestar a sua vontade? De maneira prática. O que é manifestar a sua vontade? De maneira prática. Gabriel, o que o Tony gostaria de ganhar de Dia dos Pais? Não faço a mínima ideia. Olha só. O que é manifestar a vontade de maneira prática? É o Gabriel sair do ambiente de conforto dele, se deslocar, abrir mão do conforto dele, das coisas que ele faz, daquilo que ele está acostumado, ir até o pai dele, ter um momento de intimidade e descobrir qual que é o desejo do pai dele para a vida dele. É isso que Deus espera que a gente faça com ele. Se é assim na nossa relação humana, é assim na nossa relação com Deus, que quer se revelar como Pai. É assim que Deus manifesta a sua vontade. Você acha que Deus vai chegar e vai chutar as portas da nossa casa, derrubar, para nós gastar com marceneiro depois, que Deus sabe que a gente já está na corda bamba financeiramente, ninguém está, né, sem boleto para pagar aqui. E, minha vontade é essa daqui. Qual Bíblia você está lendo? Fala para mim, para eu rasgar ela depois. Não tem, irmão. Não tem isso na Bíblia, nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Como é que a vontade de Deus então se revela, se manifesta na minha vida? A gente buscando conhecer e prosseguir conhecer. É entrando nesse ambiente do Espírito Santo de Deus, porque ali há liberdade para a vontade de Deus se revelar. Ali eu vou conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12 diz isso. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com a liberdade desse mundo, ela é mentirosa. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela forma como vocês racionalizam a fé que vocês têm. E assim a gente consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, vai parar de ser teoria e vai ser uma coisa palpável, prática, vivida na nossa vida. Pessoas, nós, como podemos dizer, vamos poder dizer como Jó disse, antes eu conheci Deus de ouvir falar. Era teoria. Agora eu conheço na minha vida. É prática. É prática de vida. Liberdade para nós vivermos o Evangelho de maneira prática. Liberdade para nós não vivermos uma teoria, mas para nós vivermos uma prática. E para isso nós precisamos parar de sermos reféns. Reféns de nós mesmos, do eu e do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Onde está a vitória do maligno? A vitória do maligno está em introduzir, em ter pessoas escravas dos seus próprios pecados, reféns dos seus próprios eus, das suas próprias tentações.
e nos seus próprios pecados morrendo e esmorecendo. Porque o salário disso é a morte. O salário disso é a morte. Deus não nos chamou para uma vida de escravidão, de sermos reféns de nós mesmos, reféns do pecado. Deus nos chamou para sermos verdadeiramente livres. E quem é verdadeiramente livre é aquele que diz: eu quero fazer isso, mas eu não faço só aquilo que eu quero, eu faço aquilo que deve ser feito. Pessoas maduras não fazem aquilo apenas que querem fazer. Pessoas maduras fazem aquilo que deve ser feito, mesmo quando for contrário ao seu próprio interesse. Pessoas maduras são capazes de dizer: eu gostaria, eu quero fazer isso, mas eu vou fazer o que deve ser feito. Isso é maturidade, isso é liberdade. Liberdade para você falar não para você mesmo. Tem gente que não dá conta de falar não para si mesmo. Que raio de liberdade é essa que nós estamos vivendo? Corinto estava enfrentando essa dificuldade. Nós podemos estar enfrentando essa dificuldade. Deus nos chama a atenção. Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para uma liberdade verdadeira. Jesus diz no Getsemane: Senhor, eu gostaria, nesse momento agora, que eu estou sabendo que eu vou ser traído daqui a pouco, para o endemoniado aí. Estou sabendo que daqui a pouco vai me trair, vão me prender, vão me humilhar, depois vão me chicotear, depois vão me levar no madeiro, eu vou morrer, é desagradável, é extremamente... Eu estou sabendo. Senhor, na real, agora... eu não queria, não. Falando de verdade aqui no meu coração, assim, contigo. É a oração de Jesus com o Getsemane, ué. Foi assim. Você acha que foi como? Ó Senhor. Ah, para. Jesus falou a real para Deus. Falou: Deus, na moral, eu não estou querendo, não. Contudo, não seja feito o que eu, porque eu sou livre. Eu não sou refém do que eu quero ou que eu deixo de querer. Contudo, não seja feito o que eu quero. Por mim, agora eu queria que se afastasse de mim esse caso. Mas, contudo, seja feita a tua, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes na nossa vida nós somos desafiados a fazer essa oração: Senhor, agora, nesse momento, eu não queria estar passando por essa situação, não. O meu plano não era estar vivendo isso. Era totalmente o contrário. Contudo, seja feita a tua, porque eu sou livre para viver a tua vontade. E não sou refém para viver o que eu quero na minha vida. Isso é verdadeira liberdade. A gente olhar para a nossa vida e dizer: eu não sou refém do que eu acho que tinha que acontecer. Não, eu sou livre para viver a vontade de Deus na minha vida. É por isso que lá em Provérbios 16, Gil, olha lá, o Gil vai mostrar pra gente uma coisa muito legal lá em Provérbios 16. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir também. Provérbios 16. 1. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Nós começamos o nosso ano fazendo muitos planos. Lembra que a gente incentivou? Porque a Bíblia nos incentiva a fazer planos e colocar tudo isso na presença de Deus. Então nós fizemos muitos planos. Teve pessoas que já deram testemunho de muitos planos que deram certo, que Deus abençoou. Mas da mesma forma, tenho certeza que tem muitos planos, por exemplo, que estão aqui, que devem ter dado totalmente o contrário. Coisas que... uai, bateu um vento contrário e mudou. E aí, Bruno? Ao homem pertencem os planos do coração. Mas eu encontro paz em saber que do Senhor vem a resposta da língua. A resposta final está no Senhor. Eu faço planos, porque no Senhor eu encontro liberdade para isso. Mas eu não fico refém dos meus planos,
Porque como eu sou livre para viver a vontade de Deus sobre os meus planos. Quem está entendendo isso? Então eu vou fazer planos. E eu vou colocar eles na presença de Deus. E eu vou permitir viver a vontade de Deus sobre os meus planos. Então o coração do homem vai fazer planos e vai colocar eles diante do Senhor. E do Senhor vai vir a resposta da língua. E no verso 2, vai dizer assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. O que isso significa? Conforme a gente vai fazendo planos na nossa vida, você faz plano na sua vida para dar errado? Você faz algum plano na sua vida que seja ruim? Não. Tudo que a gente planeja para os nossos olhos parece ser sempre bom, sempre legal, sempre puro, nunca tem defeito, é sempre coisa... Rapaz, fala a verdade, nós somos crentes, não é? Nós somos filhos de Deus, velho. Uai, o que é isso? Filho de Deus, filha do Senhor, fazendo um planinho aqui de boa, né? A gente coloca Deus, pá. Então, aos nossos olhos, todos os nossos caminhos, todos os nossos planos sempre vão nos parecer puros. Mas o Senhor, porém, contudo, todavia, entretanto, o Senhor, Ele avalia o Espírito, Ele avalia as motivações. O Senhor, sabe o que significa? Eu gosto de uma experiência. Quando a gente olha assim, ó, imagina que você está olhando num campo, ou numa praia, onde você quiser, e não tem nada na sua frente. Até onde o seu olho alcança? Longe, não é? Mas ele chega num limite chamado horizonte. Pois é, para Deus não tem esse limite. Os horizontes de Deus são muito mais amplos. E a gente planeja conforme os nossos horizontes. E Deus está olhando para a gente, como os horizontes dele são muito mais amplos, Ele sabe o que é bom e o que não é para nós. Ele sabe o que é perfeito e o que é imperfeito para nós vivermos. Ele sabe o que é agradável e aquilo que vai ser desagradável para a nossa fé. Não para o nosso interesse. Ele não está comprometido com o nosso interesse, com o nosso conforto, com a nossa zona de conforto. É o que é agradável para o desenvolvimento da nossa fé, do caráter de Cristo dentro de nós. Isso sim ele vê. E aí por isso que ele dá a resposta vem da língua dele. Abençoando, viabilizando ou simplesmente fechando portas. Quem está entendendo isso? Porque para nós, todos os nossos caminhos parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Verso 3. Se a gente entende isso, o que a gente faz então? Consagramos ao Senhor tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos tudo aquilo que são os nossos planos. E aí sim os nossos planos vão ser bem-sucedidos. Por quê? Porque nós não vamos estar reféns daquilo que nós queremos, mas vamos estar vivendo em liberdade para desfrutar daquilo que Deus está disposto a fazer em nós, mesmo se for contrário aos nossos interesses. Estamos entendendo isso? Deus chamou a sua igreja para viver em liberdade. Deus nos chamou para desfrutar de uma liberdade genuína. E não vivermos mais prisioneiros, reféns do nosso próprio eu, do pecado, da morte, dos desejos da carne. Não. Nós somos libertos em Cristo Jesus. A nova aliança nos libertou. E a Bíblia nos ensina isso. Que se nós fomos libertos, então verdadeiramente nós somos livres em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Que a Bíblia nos ensina que ao participar da ceia, é necessário que o homem, a mulher, cada um de nós examine a si mesmo. Então eu quero te convidar até o momento que você curve sua cabeça, feche seus olhos, e que você, na sua intimidade, você cumpra aquilo que a Bíblia ensina. Examine a si mesmo. Examine o seu coração para ver se de repente você não tem vivido refém, prisioneiro, escravo do seu próprio eu.
Porque às vezes dentro da nova aliança, você ainda está vivendo prisioneiro, escravo e refém do que você quer, do seu eu, dos seus desejos. Ou talvez refém, prisioneiro do pecado. E nessa noite, o Senhor quer reafirmar que você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. Ele te chamou para a liberdade. Ele não te chamou para viver sendo refém de um coração angustiado, de uma mente que não consegue se libertar. Ele te chamou para a liberdade. E você só vai encontrar essa verdadeira liberdade na presença do Senhor. E essa presença não é de domingo aqui à noite, essa presença é todos os dias na sua vida. Essa intimidade com Deus é de se buscar em Deus, conhecer a vontade dEle. E confiar e saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando ela se revelar para você, mesmo que ela for contrária aos seus interesses, seja livre para viver ela. Seja livre para viver a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que tem caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas os fins desse caminho são caminhos de morte para a nossa fé. Então não se engane. Muitas vezes a gente quer muito algumas coisas, quer muito viver algumas coisas agora. E Deus não está deixando, Deus está bloqueando, Deus está barrando, porque Ele nos ama. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Seja livre para viver o não do Senhor. Seja livre para desfrutar do não de Deus. Seja livre para ouvir o não do Senhor e abraçar o Senhor e dizer muito obrigado, Pai. Porque eu sou maduro o suficiente para saber ouvir um não do Senhor. Seja livre para viver todos os momentos com Deus, bons e ruins. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque na sua presença nós encontramos liberdade. Liberdade para vivermos uma fé madura, liberdade para vivermos uma fé consciente, onde nós aprendemos a desfrutar de cada momento com o Senhor com intensidade. E nós aprendemos a conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. E mesmo quando a Tua vontade se revela contrária aos nossos interesses, nós descansamos. Porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Ela é muito melhor do que nós planejamos, muito melhor que os nossos planos. E por isso nós continuamos confiando no Senhor. Nós continuamos dizendo, nós somos a igreja de Cristo. Nós continuamos dizendo, nós vivemos o Evangelho, anunciamos esse Evangelho a todo ser, porque nós confiamos no Senhor. Os dias maus não nos abalam, os nãos que nós recebemos do Senhor não deturpam a nossa fé, porque nós somos livres para viver os nãos que o Senhor tem para nós também. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem amadurecido a nossa fé, amadurecido o nosso coração, e nós temos sido transformados todos os dias. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos, Pai, ser livres, Pai, essa noite de toda angústia, Pai, que aperta o nosso coração, de toda dúvida, Pai, que circunda a nossa mente. Nós queremos ser livres, Pai, de todo pecado que nos torna reféns. Nós queremos ser livres, Pai, de todo eu, Pai, que nos aprisiona ainda, Pai, nos impede de viver a Tua vontade. Nós queremos ser livres, Pai, de sentimentos e de emoções que têm nos impedido de viver a alegria do Teu Evangelho. Nós queremos nessa noite sermos libertos no Senhor, e nós entendemos que no Senhor nós encontramos essa liberdade. Por isso, perdoa os nossos pecados. E nós queremos viver esse tempo da nova aliança na liberdade do Senhor.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Quero convidar, vai ter um grupo do louvor? Sim, então vem. E nós vamos estar participando da ceia agora. Amém? Pode? Chama mais uma pessoa para entregar para nós, por favor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Amém. Todos receberam? Amém? Quero te convidar a pegar o seu pedacinho de cream cracker, que simboliza o pão. Abre aí com cuidado, se cair no chão não tem problema, pode pegar mais. Pegar outro. O próprio Senhor diz que Jesus, na noite que foi traído, na noite em que ele poderia ser refém, escravo do seu próprio interesse, desejo de sair correndo para não ser traído, ele foi livre. Ele viveu a liberdade de seguir a vontade de Deus. E nessa noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, dividiu com seus discípulos e ele disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Ele repartiu, deu, mas ele terminou dizendo: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que a gente participa da ceia, mas a gente retém isso, e no nosso dia a dia a gente não compartilha o pão da vida, a gente não anuncia, a gente não vive o evangelho, a gente não compartilha amor, alegria, esperança, a gente não traduz o evangelho na vida das pessoas, a gente está retendo, a gente está deixando de fazer isso em memória de Cristo. A ceia não está sendo completa. A ceia só é completa quando nós fazemos isso em memória de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Fazer isso em memória de mim não é vir uma vez por mês, um domingo, e tomar a ceia. Isso não é fazer isso em memória de mim. Isso é rito. Qualquer um faz. Fazer isso em memória de mim é todos os dias poder lembrar desse pão e alimentar uma alma que está faminta. Uma alma que está cansada de viver num mundo desonesto, pesado, e poder levar o pão da vida para essa pessoa. Fazer isso em memória de mim. Então pode comer do pão. A Bíblia diz que de semelhante modo ele tomou o cálice, aqui representado pelo nosso suquinho de uva. Ele tomou o cálice, ele repartiu com seus discípulos, ele disse: esse cálice representa a nova aliança.
É o meu sangue derramado em favor de vós. Sangue é vida. Eu estou dando a minha vida em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Que a nossa vida não seja sobre viver os nossos dias em favor de nós mesmos, mas seja viver os nossos dias com significado, podendo se derramar em favor dos outros, daqueles que Deus já confiou ao nosso convívio. E assim nós estamos fazendo isso em memória de Cristo Jesus. Podemos tomar do cálice. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós não éramos dignos de estar na sua mesa, de participar da ceia, de comer do pão, de tomar do vinho, mas pelo teu sacrifício, do Cordeiro perfeito, nós fomos chamados, a graça nos alcançou, e o Senhor nos redimiu, nos perdoou, Pai, e nós somos agora perdoados, redimidos, purificados, Deus. Nós não éramos ninguém, Pai, e o Senhor fez tudo por nós. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Nos ajuda a viver esse amor, nos ajuda, Pai, a fazer isso em memória do Senhor no dia a dia, com as pessoas que o Senhor já confiou no nosso convívio, levando o pão da vida, saciando com a água que cura a sede da alma, levando uma palavra, Pai, de Cristo Jesus, que muda e transforma toda e qualquer situação de maneira poderosa. Nos dá coragem e intrepidez para lançar as redes da nossa cidade e alcançar almas para o teu reino, Jesus. Essa é a nossa oração, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco hoje, no decorrer dessa semana e até a volta de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe, uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus. Amém.